Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Deus abençoe o vosso dia. Deus abençoe a sua quarta-feira. Seja uma quarta-feira abençoada, guiada, no nome santo de Jesus Cristo. Vamos fazer a leitura do nosso texto, Salmo 102. Nós vamos ler a partir do verso 8. Os meus inimigos zombam de mim o tempo todo. Os que me insultam usam o meu nome para lançar maldições. Cinzas são a minha comida, e com lágrimas misturo o que bebo. Por causa da tua indignação e da tua ira, pois me rejeitastes e me expulsastes para longe de ti. Meus dias são como sombras crescentes, sou como a relva que vai murchando. Meus irmãos, nós falamos na segunda-feira que nós devemos orar até conseguir orar. Até nós sentirmos que no final da nossa oração nós estamos em paz e Deus ouviu a nossa oração. Nós não terminamos a oração atribulados, mas em paz. Isso é um segredo. Isso é muito importante. Nós falamos na terça-feira que nós devemos descrever a nossa oração. A nossa aflição deve ser descrita ao Senhor e não ficar murmurando para nós mesmos e murmurando para o próximo, mas ir direto na fonte. E aqui nestes versos, a partir do verso 8 até o verso 11, o salmista vai continuar descrevendo a sua aflição. Entretanto, ele vai falar que além das dores pessoais dos que ele está sentindo, com aquele diz que os dias dele são como sombras que vão crescendo, está sempre em trevas, que ele é como uma grama, uma relva murcha. Ele diz também que ele está em luto, porque as cinzas é como se fosse a sua comida e as lágrimas são a mistura da sua bebida. É como se ele estivesse ali com cinzas sobre o teu corpo e chorando em luto, porque isso era um simbolismo de um luto. Mas ele diz para nós também que no meio dessas aflições havia perseguição. E que no meio que esta aflição vinha de uma consequência. Então vamos ver. A aflição dele não ficou apenas nos problemas dele. Dor, falta de dormir, falta de comer. Isso aqui é um quadro de uma pessoa que, se fosse hoje, ia dizer, olha, ela está com transtorno de ansiedade, ela está depressiva, ela está com vários problemas, mas esse salmista estava assim. E ele estava assim, e ele busca respostas, ele busca cura, mas ele busca no Senhor. Veja bem, ele diz que isso estava acontecendo pela indignação da ira do Senhor, pelo Senhor o ter rejeitado e expulsado para longe do Senhor. Então, para Deus fazer isso com ele, é preciso ter um motivo. E o motivo era o pecado. Deus virou o rosto para o povo de Judá, porque o povo de Judá estava vivendo uma vida perversa e idólatra, da mesma forma que os outros povos que não tinham uma vida de comunhão com o Senhor, uma vida de propósito com o Senhor. E Deus usa a maldade de Nabucodonosor para trazer para aquele povo dor, sofrimento, para depois resgatá-los. Então este salmista provavelmente fazia parte deste povo que tinha abandonado a Deus, que tinha se voltado para os ídolos pagãos e que estava vivendo uma vida totalmente longe da vontade do Senhor. Então ele sabia por que ele estava sofrendo. E o sofrimento dele era por causa do pecado. E o pecado dele trouxe consequências físicas, emocionais,
na vida dele e trouxe perseguição, que aqui fala que os seus inimigos zombavam deles o tempo todo por eles estarem em ruína, por tudo que aconteceu, e também lançavam maldições, xingamentos e maldições sobre a vida deles. Além da tristeza que eles estavam vivendo, a fraqueza que eles estavam vivendo, aí tinham os inimigos, aquelas pessoas que moravam ali em volta, que colocavam mais peso sobre aquilo que estava acontecendo. Isso pode acontecer conosco. Isso vai acontecer com muitas pessoas. Inimigos se levantarem e aproveitarem da sua fraqueza para te colocar mais para baixo. Mas uma coisa nós precisamos fazer, que é avaliar qual o motivo que está acontecendo, que isso está acontecendo. Nós vemos que nós temos um exemplo de Jó, que é uma exceção, no qual Deus permite que o diabo toque na vida dele, mas foi uma exceção. A maioria dos nossos problemas emocionais, a maioria dos nossos problemas de comportamento, a maioria das nossas fraquezas físicas está relacionado a pecado. A pecado. E a maioria das vezes são pecados não confessados. Pecados que você não confessa ao Senhor. Este homem acabou de confessar de uma forma assim bem simples, mas ele faz uma confissão de que o Senhor está virado com ele. Ele sabia por que o Senhor está virado com ele. Porque provavelmente ele estava junto com todos aqueles que estavam sendo infiéis ao Senhor. Então nós precisamos avaliar esse momento da aflição. Se não há um pecado, então descanse e espere passar este momento em comunhão com o Senhor, descrevendo a sua aflição ao Senhor. Se há um pecado, confesse esse pecado, deixe o pecado e entre em comunhão com o Senhor novamente. É lógico que vai haver consequências do pecado, mas é muito melhor você passar essas consequências deste pecado com o Senhor, protegido pelo Senhor, do que os inimigos trazendo mais peso para o seu sofrimento. Pense nisso. Às vezes hoje você está aí deixando o sofrimento acumular, não confessa o pecado, não deixa aquelas práticas pecaminosas e as coisas só vai ficando mais difíceis. E não é essa a vontade do Senhor para nós. A vontade do Senhor para nós é que nós venhamos a viver uma vida plena nele. Que Deus lhe abençoe. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, bendizemos o teu santo nome. Cremos no Senhor. Eu entrego todos aqueles aflitos nas tuas mãos e que o Senhor esteja cuidando deles. Eu oro agradecido no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Um abraço fraterno, meus irmãos, para todos vocês, no nome santo de Jesus Cristo.